Bateu aí o desespero no bolsonarismo. Olha, os filhos do Bolsonaro estão esperneando nas redes sociais. Tá uma loucura generalizada, tá? E eles perceberam o seguinte: vão ser presos. Alguns estão falando aí, olha, mas não indiciaram os filhos do Bolsonaro e tudo mais. Calma. Eles serão indiciados no inquérito das milícias digitais. Esse inquérito segue. Inclusive, a delação do tenente-coronel Cid foi no âmbito desse inquérito. O Cid não ficou 30 horas falando só de golpe de Estado, não. Ele trouxe mais coisas. Isso foi o que as matérias da época diziam, e o advogado dele chegou a falar em entrevista aí na Globo. Ele deu várias entrevistas na Globo, né? Depois ele falava, depois ele era ameaçado, depois falava o contrário. Ele fez várias entrevistas ao longo desse ano. Então, prepare-se, lembremos que esse inquérito começou com um relatório da Polícia Federal apontando que existiam milícias digitais no Brasil que tinham o objetivo de acabar com a democracia e que essas milícias eram comandadas, a Polícia Federal diz, os comandantes dessas milícias eram Jair, Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. Eu cito os 4 Bolsonaro, tá? Só não cito o Renan e a outra lá, fraquejada. Aí o que acontece? O Bolsonaro, ele agora foi indiciado e ele percebeu aí pelas matérias na imprensa que vai ser chumbo grosso para cima dele aí durante o mês de dezembro inteiro e até o julgamento dele. Então, se não for preso antes, ele vai ser achincalhado. E depois que ele for preso, aí para um pouquinho, né? O achincalhamento dele aí, esse tipo de matérias. Porque aí as pessoas já estarão mais calmas. Porém, o que acontece é o seguinte, continua aí uma briga nos bastidores, porque o Bolsonaro, ele ainda vê aí alguma chance de aprovar a anistia. Porém, os próprios bolsonaristas já estão tratando essa anistia aí como uma coisa que foi para o espaço. Tem um acordo do Bolsonaro com o Arthur Lira, que os dois falaram sobre esse acordo, o Bolsonaro de uma maneira e o Lira de uma segunda maneira. O Bolsonaro disse, e olha, isso faz o quê? Um mês e meio atrás, Bolsonaro foi ao Congresso Nacional, se reuniu a portas fechadas com o Arthur Lira e falou que tem um acordo para aprovar a anistia. O Arthur Lira veio a público 2, 3 horas depois e falou que não, o acordo é para que isso seja votado. O fato é, 2, 3 dias depois, o Arthur Lira tirou o projeto de anistia da Comissão de Constituição e Justiça, que está com a Caroline de Toni, e mandou para uma outra comissão que nem foi formada. Então o projeto da anistia foi bem atrasado pelo Arthur Lira. O Arthur Lira já começou a trair o acordo. Agora, dificilmente tem aí algum acordo que o Lira ele não é estúpido. Ele vai jogar o Bolsonaro aos leões. Pois bem, o Lira está com medo, muito medo. Por quê? Porque o Flávio Dino soltou mais uma bomba aí. O Flávio Dino, vamos lembrar, ele acabou aí com o Bolsolão. O orçamento secreto hoje não existe, não está sendo pago. Ok? O que acontece? O Arthur Lira ficou bem bravo porque justo no período eleitoral ele não tinha isso. Mas o Centrão teve um resultado muito bom. O orçamento secreto foi o grande, assim, para o Lira, ótimo. O orçamento secreto foi o grande vencedor da eleição. O que a gente fica preocupado é que em pleno governo Lula, os deputados de esquerda não têm acesso ao orçamento. E os deputados do Centrão têm, e aí eles conseguem eleger um número enorme de prefeitos. Eles conseguiriam ganhar a eleição, mas o Arthur Lira estava bravo que ele não tinha justo no período eleitoral. Ok. Agora ele tentou recuperar o Bolsolão, né, para continuar aí com o controle de quase 50 bilhões de orçamento. E aí o que aconteceu? Ele se reuniu com o Flávio Dino e o Flávio Dino falou, olha, vocês vão ter que fazer uma lei, alguma coisa assim, para que tenha transparência nisso, porque eu não vou mais aceitar vocês dizerem que, olha, então a gente vai dar transparência às emendas RP9. E aí vocês começam a usar, aí vocês tornam secretas as emendas RP8 e começa a pagar a verba por esse tipo de emenda. E aí, se você torna isso transparente, você usa uma emenda que tem outra sigla. Para quem não sabe, RP9 eram as emendas aí que eram do Bolsolão. A partir do momento em que eles foram obrigados a tornar isso público, eles passaram a usar emendas de comissão, que são emendas RP8, e a desviar o dinheiro por ali. Aí o Dino falou, não, vocês vão ter que fazer um projeto de lei mostrando que vai ser tudo aí, que obrigatoriamente vocês vão ter que dar transparência a isso, que cada centavo que for aí enviado de verba vai ter que ser para um projeto já existente. Se for verba da saúde, vai ter que ter aprovação do SUS, né, do Ministério da Saúde. Se for aí para uma obra, vai ter que saber qual obra, onde, vai ter que dizer quem que está enviando a verba, o motivo, para onde, por quê, tudo vai ter que ser totalmente transparente. Pô, é o mínimo, né, que a gente espera de um país sério. Que a verba que é enviada, a gente sabe para onde está indo e que tenha ali no portal da transparência ou em algum outro lugar onde você verificar.
Pois bem, começaram a fazer um projeto de lei. Está no Senado, viu? Deve ser votado essa semana. Lembremos, semana passada teve feriado na quarta-feira e vossas excelências não trabalham. Eles trabalham na escala 3x4. Trabalham 3 dias e folgam 4. Só que eles trabalham só terça, quarta e quinta, tá? E as sessões começam geralmente 5, 6 da tarde, que vossas excelências não gostam de acordar cedo. Como teve feriado na quarta, pô, eles vão trabalhar só terça e quinta, emenda a terça e a quinta e fica a semana inteira. Então vossas excelências do Congresso Nacional estão de feriadão prolongado desde a sexta-feira da semana retrasada. Aí foi sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, aí terça, volta a trabalhar, tá? Aí o que acontece? Não votaram um projeto que eles querem votar com urgência, porque a folga era a prioridade aí do Arthur Lira e do Pacheco. Eles quem decidem isso, tá? Tem deputado que até gostaria de trabalhar, muitos aí até gostariam, mas quem decide aí são esses dois. E aí o que aconteceu? O Flávio Dino já falou, o projeto de lei que vocês estão fazendo não vai fazer o Bolsolão voltar. Esse projeto de lei que vocês estão fazendo é uma palhaçada. Já saiu notícia aí na imprensa dizendo que o Flávio Dino vai rejeitar. Podem gastar tempo aí aprovando o projeto, vão aprovar aí a toque de caixa no Senado, aprovar na Câmara, só que o projeto foi lido pelo Flávio Dino, ele leu aí a última versão do relator. O relator é o Ângelo Coronel. Ângelo Coronel era o relator da CPI, era o presidente da CPI das fake news em 2020. Quando começou a pandemia, ele paralisou a CPI, não quis fazer a CPI remotamente, paralisou a CPI, fez um acordo com o Bolsonaro, ganhou 200 milhões do Bolsolão e enterrou a CPI das fake news quando acabou a pandemia. Foi isso que fez o Ângelo Coronel, tá? Ele hoje é o braço direito aí do Pacheco e do Arthur Lira, que é o relator do orçamento do ano que vem e que é o responsável por fazer aí esse projeto de lei. Já foi avisado, deu ruim. Você está fazendo um projeto de lei que diz o seguinte, olha, as verbas vai ter que ter uma indicação assim, 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 mas dá brecha para ser tudo secreto. Tudo secreto. E dá brecha para que os parlamentares possam enviar verba sem ter ali um fim claro. Ou seja, como é o Bolsolão, o orçamento secreto. O parlamentar manda verba, você não sabe para onde foi, ou no máximo você sabe para qual cidade, mas não sabe para qual projeto, não sabe nada. Simplesmente nada. E aí, o Flávio Dino, eu avisei aqui faz uns 30, 40 dias, eu avisei, olha, o Flávio Dino colocou aí 9 órgãos da República, 9, para cima do Arthur Lira e do Bolsolão. Entre eles, a Controladoria Geral da União. E a Controladoria Geral da União já achou irregularidades, ou seja, já achou crime aí, em envios de verba do Ângelo Coronel. Aquela verba toda que ele ganhou quando ele enterrou a CPI das fake news, pois bem, parte dessa verba foi para uma ONG, obviamente sem licitação nem nada, ele direciona a verba para onde ele quer, e a ONG não faz o trabalho que deveria fazer. Mas fala, esse é o cara que vocês estão usando, que o Arthur Lira, imagina o pensamento do Flávio Dino, esse é o cara que vocês estão usando para tentar me convencer que vai ser tudo bom agora, é? Não, mas não mesmo. Então, já aí o Flávio Dino solta a bomba na cabeça do Arthur Lira e do bolsonarismo, que o bolsonarismo estava assim, aproveitando muito as verbas do Bolsolão. Por quê? O governo Lula é obrigado a pagar a verba. E quem indica a verba? O Arthur Lira e o Pacheco. E o Arthur Lira é amigo de quem? Do bolsonarismo. Então ele indica mais verba para bolsonarismo, para bolsonarista, do que verba para deputado de esquerda. E aí, depois chega a eleição municipal e falou, mas o PT... tem até ministro do Lula aí, o Padilha, que falou, o PT foi mal, não sei o quê. Pô, você é responsável pela articulação, ele levou um pito da Gleisi, é responsável pela articulação e não chega a verba para os deputados de esquerda. Se o Rogério Correia tivesse ganho 200 milhões de verba aí de orçamento, como ganhou o Ângelo Coronel, alguém acha que o Rogério Correia ia ter 8, 10%, 12% de intenção de voto lá em Belo Horizonte? Ia ter muito mais, né? Ele ia entregar projeto pra caramba, ia construir escola, fazer ponte, fazer isso, fazer aquilo, todo mundo ia ver, a chance dele ganhar a eleição ia ser muito mais alta. Alguém acha aí que se o Boulos tivesse os 200 milhões que ganhou o Ângelo Coronel, o Boulos, ele teria mais ou menos chance de ser eleito prefeito de São Paulo? Só pensar um pouco. Ele ia mandar verba pra caramba pra moradia, pra periferia, pra aqui, pra lá, e principalmente os políticos não são tontos. A parte da verba que esses aí do Centrão, eles roubam boa parte. Mas a parte que eles não roubam, eles já fazem estudo. Onde que eu não tenho voto? Aqui, então vou mandar verba pra cá.
e aí eles ganham voto ali. O Arthur Lira, por exemplo, ele saiu fazendo aí, eles sabem coisa que a população vê, asfaltar rua. O Arthur Lira saiu asfaltando rua em Alagoas, em quase todo o estado ficou asfaltado. Aí você fala, nossa, tudo superfaturado, mas tá lá o asfalto, a população vê. A população pensa, pô, antes não tinha, agora tem. Arthur Lira, ótimo. Então, agora o Arthur Lira tá com esse problemão. O Rodrigo Pacheco tá com esse problemão. O pior é justo quando o Arthur Lira precisa de grana para comprar votos, e o Pacheco também, para a eleição aí que vai ter em fevereiro para a presidência das casas. O Arthur Lira, se ele não tem grana para comprar votos, ele tem que fazer mais acordos. E o problema é o seguinte, acordos saem caros. Saem caro. Tudo aí já indica que o Arthur Lira fez esse acordo que eu citei com o bolsonarismo, que era um acordo para votar e aprovar a anistia. Mas ele também fez um acordo com o PT, que também foi público, que era para que a anistia não fosse nem votada, para enterrar a anistia. Como é que você faz acordo com o governo, com os governistas, né, com o governo Lula, que o Lula não se mete? O Lula não se mete nessas eleições. Mas com o partido aí governista. Você faz um acordo para uma coisa e com o maior partido da oposição, você faz um acordo que é uma coisa completamente diferente. Se ele tivesse o Bolsolão, o acordo que ele ia fazer com o PL era assim, ó, te mando não sei quantos milhões de verba aqui, te mando mais não sei quantos milhões ali, mais não sei quantos milhões ali, tá tudo certo? Tá tudo certo, ok. Ele não ia precisar ficar prometendo anistia. Só que ele ele não tem o Bolsolão. Então agora ele tem que fazer esse tipo de acordo. E sabe o que vai acontecer? A partir de fevereiro, vão ter dois lados aí. Um dos lados vai dizer, ó, esse cara não cumpre acordo. Isso é a pior coisa que pode acontecer para um político. Inclusive, quando falo aí sobre o golpe na Dilma, todo mundo fala, o governo Dilma fez acordos que não foram cumpridos. E quem fazia os acordos no governo Dilma? Eram os ministros indicados pelo Temer. Ministros ali do PMDB. Eles faziam os acordos com o Centrão para Dilma aprovar tudo que ela queria. E aí o que acontece? A partir do momento que pararam de cumprir os acordos, porque a Dilma começou a escutar essa parte da esquerda, é a mesma aí que fica de fake news contra o Lula, eles estão tendo aí, olha, um alcance gigantesco nos últimos meses, estão sendo promovidos por vários canais grandes de esquerda, canais aí com mais de 1 milhão de seguidores, promovendo essa esquerda que a direita gosta, que fica falando que não, o Lula é neoliberal, o Lula tá fazendo conchavo com o Centrão, olha, o Lula está fazendo conchavo, como se o Lula tivesse maioria e ele fizesse aí negociação com o Centrão, porque ele gosta, né? Ele deve adorar fazer negociação com o Centrão. Ó, e que estava inventando que o Lula ia cortar do BPC, do FGTS, que o Lula queria... Fizeram aí uma manifestação que era pelo fim da escala 6x1, tinha vagabundo no carro de som falando, mandando as pessoas repetirem, o Lula está atacando o piso da saúde e da educação, o Lula está cortando da saúde e da educação, sendo que a verba da saúde aumentou em 50 bilhões esse ano. Mesmo se o Lula ainda cortasse 49, e não vai, ainda estava maior. Nunca vi um corte para cima, mas não. Falando com fake news. Esse pessoal aí. Aí a Dilma acabou escutando esse pessoal lá atrás em 2013, 2014, e aí ela não cumpriu acordos. Por quê? Porque não vou fazer conchavo com o Centrão, porque olha aqui esse pessoal. E aí o que aconteceu? Levou o golpe. O Arthur Lira, por motivos distintos, que ele não sabe fazer acordo que não seja aí oferecendo grana do Bolsolão. Lembre-se, o Bolsolão começou em 2020, o Arthur Lira se tornou presidente da Câmara em 2021. Então, desde que ele é presidente, ele sempre teve o Bolsolão à sua disposição. É a primeira vez que ele não tem, que é o orçamento secreto. Aí, o Arthur Lira começa a fazer acordos dúbios, que é para um promete uma coisa, para outro promete o oposto. A queda dele vai ser trágica para ele, viu? Lembremos que ele tá aí pendurado por uma liminar do STJ. Se essa liminar cai, o mandato dele vai pro beleléu, ele perde o mandato imediatamente e aí já pode ser enjaulado. Lembremos, a partir do momento que ele não cumpriu o acordo que ele fez com o Bolsonaro, e ele não vai cumprir, o que vai acontecer é que o bolsonarismo vai cair matando para cima do Arthur Lira. E o pessoal da esquerda também vai cair matando porque sabe que ele é um traidor. Então, ele vai conseguir aí uma coisa que o Eduardo Cunha, por exemplo, conseguiu, que é sair da presidência da Câmara direto para a prisão e sendo rejeitado por todos os lados. Ninguém gostando dele. O Eduardo Cunha depois ainda conseguiu ali do Bolsonaro um afago, né? O Bolsonaro sempre gostou dele, mas você vê que ele é um zero à esquerda na política. Ele tentou aí se inserir novamente e não conseguiu. Veremos aí o que vai acontecer. O fato é, tá ruim pro Bolsonaro. O Bolsonaro e os filhos já perceberam que eles acabaram presos. Os filhos vão ser indiciados no inquérito das milícias digitais.
E tá ruim também pro maior aliado dele aí durante o governo, que foi o Arthur Lira. Tá bem ruim aí para toda a bandidagem. Semana começando muito bem, viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!